E aí, gente, nosso tema de hoje, viver amasiado, é pecado? O que Viver vocês acham? amigado é pecado? E aí, queremos saber a opinião de vocês. A gente criou esse quadro, o Na Cama com a Gente, para ficar mais uma coisa mais íntima, um assunto mais nosso, assim, né? De família, de casal. E para isso a gente está trazendo vocês aqui para o YouTube, para a gente, como eu falei na última live do Na Cama com a Gente, para a gente ficar mais íntimo, a gente ficar mais, né? Aqui nós. Então vai falando aí pra gente, pode conversar, tá bom? Pode expor sua ideia aí, o que você acha, fica tranquilo, fica à vontade. Nós queremos saber a sua opinião, né? Pois é. Ai, gente, meu marido é muito Existem sério. muitas opiniões com relação a esse tema, né? E, obviamente, que a gente não vai conseguir concluir tudo assim, né? Mas nós vamos avançar um pouquinho aí conforme a interação de vocês aí. Vamos ver como é que vai ser esse povo aí, a interação de vocês com relação a esse tema, né? Que é um tema bastante complexo. Compartilha aí, pessoal, para os amigos de vocês, para eles entrarem também. É um assunto bem bacana, a gente tem essa intenção mesmo de despertar a curiosidade de vocês com relação a esses assuntos que caíram assim também, muita coisa caiu no cotidiano, ninguém nem fala mais, porque é tão normal, né, acontecer, e acaba que ninguém fala mais no assunto. E a gente quer cutucar vocês aí a falarmos deste assunto, viver amasiado. Na verdade, é um morar assunto junto que, sem estar casado. na maioria dos casos, se resolve em gabinete pastoral, sem que a maioria do povo não fica sabendo que se resolveu, né? Porque a divergência de opiniões é muito grande com relação a esse tema, né? E realmente existe muita divergência nas opiniões. Sim. Mas a gente tem a nossa opinião, entendeu? Já conversamos, já debatemos algumas questões aqui, né, acerca de nossas opiniões, e vamos trazer aí uma visão teológica, né, uma visão um pouco jurídica, que não é né, a minha especialidade, eu posso dizer assim, mas vamos falar algumas coisas com relação a isso, trazendo aí um conhecimento para vocês com relação a esse tema. Agora eu quero ver a interação de vocês aí. E aí? Maria das Graças. Viver amasiado é pecado ou não é pecado? Vamos começar aí a interação? Vamos começar a conversar aí, gente. Vamos. Cadê? Tá todo mundo com vergonha. Se expor aí. Não tem problema você expor sua opinião. Se sua todo opinião mundo com medo. for diferente da opinião da maioria, não quer dizer que a maioria esteja certa, né? Pois é. O bom de live é isso. Live você pode interagir. Nesse caso nosso aqui, que a gente faz mesmo conversando com vocês, de certa forma, né? Você pode interagir, fica à vontade, tá bom? Na maioria dos casos, as pessoas não estão preparadas para poder tratar esse tipo de assunto. Então, é melhor não tratar, entendeu? Melhor nem tratar. Melhor nem tocar, né? Eu não digo que a gente é expert no assunto. Não é isso que eu quero dizer. Né? Ninguém está completamente preparado. A gente aprende todos os dias. Né? Isso depende muito do empenho de cada um, né? Se você for uma pessoa aplicada a estudar, procurar entender o assunto, obviamente que existem muitas fontes, né, para poder adquirir um conhecimento com relação ao assunto, porque é um assunto assim com uma diversidade de fatores, né, e que divide assim várias opiniões, né? E muitas delas coerentes, outras não, outros, na maioria dos casos, são extremos, né, extremistas, eu posso dizer assim. É que está o grande perigo dentro desse tema, os extremos. Quando nós nos colocamos com extremos ou como extremistas com relação a esse assunto, em muitos dos casos,
a conclusão é drástica, né, por conta do extremo. Então, a conclusão acaba se sendo muito drástica, né? E eu acredito que cada um de vocês aí que estão na live tem a sua opinião com relação a esse assunto. E antes de começar aqui a falar sobre o assunto, eu quero cutucar vocês aí para ver de vocês aí qual é a opinião de vocês com relação a esse assunto. É pecado ou não é pecado? Pode ou não pode morar junto sem estar casado? Eu não estou conseguindo ler nada, Lisa. Eu tô lendo tudo aqui. Pode deixar, o pessoal está falando, está interagindo. Bora lá, minha gente. Então, vai reformulando as perguntas aí. Não, é pecado. Todo mundo, a maioria aqui está concordando que é pecado. Tem alguém que discorda disso aí? Tem alguém que pensa diferente? A maioria diz que é pecado? A maioria. E agora, José? Meu Deus do céu. Ai. O que será que vai acontecer até o final dessa live? Gente, fala aí, gente. Declara aí Esse assunto, na verdade, gera muitas discussões e também gera muitas dúvidas, né? As discussões são muito grandes, né? E as dúvidas também. Isso Sim. Tudo estará relacionado à qualidade do conhecimento de cada uma das pessoas que estão envolvidos, né, no contexto ali de igreja. Que nós vamos falar no contexto de igreja, né, que é o nosso, como é que eu posso dizer? A nossa realidade. A nossa realidade, é a nossa realidade, é o que a gente convive, é o que a gente entende, é o que a gente é, né? É o que a gente é. Então, a gente vai falar com a nossa visão. Todos os assuntos são trazidos com a visão de cada um, né? E a gente vai falar aqui a nossa visão e o que a Bíblia nos ensina com relação a isso. Mas, porém, contudo, entretanto, o intuito de trazer esses temas e chamar vocês, convidar todos que puderem participar, é fazer o pessoal pensar com a gente, né? Eu coloquei até na descrição dos meus vídeos aí, os meus vídeos é sempre no intuito de trazer uma reflexão. Porque quando a gente pensa sobre o assunto, muitas vezes a gente se abre para ele, muitas vezes a gente se fecha para ele. Se tiver aberto demais, a gente pensar e entender, a gente se fecha para ele. Então, a maior dificuldade, na verdade, é você opinar porque você pensou e não porque alguém disse, né? Por isso que eu falei, a sua opinião é diferente da do outro, mas não quer dizer que a do outro esteja certa, entendeu? Tem gente que não pensa e só vai com a multidão. Eu acho que é assim, então todo mundo vai assim. Na verdade, tem gente que não sabe de nada, né? Não sabe de absolutamente. Se por acaso alguém questioná-lo, ele não vai saber o que falar. Não, mas é que posicionar. Mas é isso, eu penso que foi assim, pronto, acabou. Isso é muito perigoso, porque às vezes a gente pode tomar uma decisão extrema, né, uma atitude que de repente vá provocar uma coisa, né, catastrófica. Sim. Né? Tem gente aí que não opinou ainda, hein? Tem gente que não quis dar a opinião. Fala com a gente aí, gente. Para com isso. Abre o verbo, joga o verbo aí pra gente. Fala aí, porque é interessante. Uma coisa eu vou dizer para vocês, né? Dificilmente você vai num culto de domingo e vai ouvir falar desses assuntos. É verdade. Geralmente é encontro de casais, né? Ou em gabinete pastoral, como eu disse, né? Muitas coisas. Um culto especial, um culto de uma reunião de casais. A maioria dos casos é em gabinete pastoral mesmo. Não. Sabe, entre o ministro e a família, né? O casal, né? A família ali, o casal representando a família, o ministro e o casal. Aí traz o assunto, resolve-se o assunto. Na maioria dos casos acontece isso. Carlos José e a harpa cristã. Oi, gente, tenho a experiência de dizer que é pecado, sim. Olha lá, Carlos já disse que é pecado. Que é pecado, disse com todas as letras. A Célia diz, penso que é uma condição que deve ser avaliada.
Acaso, falei que eu tenho opiniões diferentes Tá vendo daqui. aí? Tá, o assunto está ficando bom. Olha, ela diz: há casos que não são opcional. Olha, quando a escolha é por ordem, opção deve ser no princípio bíblico. Isso. Quando é escolha própria, aí sim deve ser no princípio bíblico. Mas ela quer dizer que tem casos que não é opcional. Não é opcional. Às vezes um quer. Eita, que agora vai ferver aí. Mete o dedo aí, gente. Fala o que vocês estão pensando sobre o assunto. Papai, Carlos José e a harpa cristã aí, gente. Para quem não sabe, é meu pai. É meu papai. Ele tem o canal da harpa cristã lá. Vocês que gostam dos hinos da harpa cristã, entra lá para vocês dar uma olhadinha que bênção que é aquele canal. E lembrando que o Cacato, o canal do Caleb, é o baú do Cacá. Temos mais opiniões aqui, ó. Para o crente, a Maria de Isa. É Isa, minha querida boadrasta. Para o crente, é pecado, sim. A Maria Dolores, minha mamãe querida, entrou também. Oi, oi. E aí, gente, é pecado, não é? A Dinha fala: Deus não fez o homem nem a mulher para se ajuntar, mas Deus fez o homem e a mulher para se casar. Olha a diferença que ela quer colocar aí em juntar e casar. Tem diferença em juntar e casar? Gente, fala aí pra gente. Eu vou acabar fazendo, sabe o quê? Eu vou acabar trazendo alguns problemas e pedir para vocês resolverem aí. Né? Isso, acho que seria melhor. Fazer. É porque você... Ó, sabe o que é que as pessoas pensam? Que ser pastor é fácil. Ah, não, ser pastor é muito fácil, né? É fácil chegar num gabinete pastoral e aí vem, coloca na sua mesa lá uma questão bombástica e aí você tem que resolver a questão porque é uma questão de vida ou morte espiritual, né? Em alguns casos é vida ou morte espiritual, em outros casos é vida ou morte mesmo. O Ricardo está rachando de rir. Paz, moça, beijo, a querida. Mozarina entrou. Pai do Senhor, Mozarina. Sua presença aqui nos trouxe alegria. E aí, Mozarina, viver amigado. Zilma, querida, Zilminha, cantora, missionária, paz do Senhor. E aí, viver amasiado, morar junto, sem se casar, é pecado? Gente, vamos pensar. Na verdade, o que é casar mesmo? Se juntar? O que é casar? O que é casar? O que é juntar? Bom, dentro do nosso contexto espiritual, dentro do nosso contexto social, dentro do nosso contexto jurídico. Como se encaixar isso, né? E aí? Imagine agora se você é aquela pessoa extremista, né? Como que você conseguirá resolver determinadas questões se você for uma pessoa extremista? Eu vou colocar um assunto aqui para vocês resolverem para mim. Eu estou aqui com o notebook aberto, bastante assunto aqui em pauta. É só apenas para poder instigar vocês, tá? Veja bem. A mulher samaritana, no capítulo 4 de João, vai analisando comigo aí, que eu quero cutucar vocês, porque tem uns que estão meio tímido aí, Bíblia, né? Bíblia. Um bocado de gente tímido, né? E aí eu quero colocar vocês para resolver uma questão aqui para mim, né? O capítulo 4 de João fala da mulher samaritana. E naquela entrevista que ela tem com Jesus, o mestre diz para ela assim: tu já teve 5 maridos. E agora o que tu tem, o sexto, não é teu marido. Aí aquela mulher fica maravilhada e tal, a gente conhece o contexto e tal, mas veja bem, Jesus foi ao encontro daquela mulher e Jesus salvou aquela mulher. Como que se você resolveria isso, essa questão? Imagine que você fosse Jesus. E aí, não, Jesus não, vou melhorar. Imagine que você é um cristão bastante extremista, conservador, né, cheio de dogmas com relação a essa rejeição, ao que é pecado, ao que não é pecado, enfim. E aí, de repente, uma questão dessa
como que você resolveria na mulher samaritana? Responde para mim aí. Como dar uma oportunidade de salvação a ela, ou você logo já a excluiria pelo fato dela já ter tido 5 maridos e agora ela estava no 6º marido e ela não casou com nenhum deles? Como é que vocês resolveriam isso daí? Alguém respondeu alguma coisa, gente? Acho que eu já jogava fora. Na maioria dos Mulher que casos, casou um monte. Né? É interessante como Jesus ele deixa claro isso, né? É incrível, né? Ninguém saberia se ele não olhasse ao para mesmo ela e tempo falasse. que ele coloca em foco o casamento como algo legal, algo saudável, algo legal e algo no contexto familiar existente, né? Ao mesmo tempo que ele deixa claro isso, especial, né? ele também concede salvação a uma mulher que não tinha nada a ver com isso, mas ela usufruía, né, daqueles parceiros como se aqueles parceiros fossem o marido dela. Sim. E aí, gente, como é que é esse negócio aí? É complicado, né? Diga-me, quem tá quietinho aí, porque não quer dizer. Dinha tá só aqui chamando o povo para falar. Bora lá, meu irmão, meus irmãos. Diga aí, gente. O que fazer com essa mulher? O que vocês fariam? É que a gente conhece um pouco da história da resposta de Jesus, né? Mas você, com sua essência, porque eu falei aqui no início, né? Tudo que a gente opina com o que a gente tem dentro de nós. A gente fala com o que a gente tem de conhecimento. Com quem a gente é. São as nossas misturas que a gente acaba expondo, né? O que tem dentro da gente, a essência. Isso aqui não tem como mexer. Então, como você faria aos seus olhos, se você encontrasse, se fosse hoje, no contexto de hoje, né? Vamos pensar assim? Fica mais fácil um pouco, né? Se fosse no contexto de hoje, então, e você encontrasse essa mulher, você fosse alguém que estaria ali nas suas mãos o poder de julgá-la, ou de defendê-la, ou de impor sobre ela algum peso, ou tirar um peso dela, o que você faria? O que você diria? Por exemplo, se você for, eu vou clarear aí, melhorar aí para o pessoal aí se manifestando. Imagine que você vai fazer missão, ou você vai fazer uma viagem, e nessa viagem você vai passar muitos dias lá, e você é um ministro do Evangelho, você é um pastor, você é um ministro do Evangelho, você vai para um lugar longe, né? Vamos colocar o extremo do nosso país, onde tem muitas famílias isoladas lá. E lá não existe cartório, não existe cartório. E lá tem famílias, né? Tem famílias lá. Tem casais que já moram há muitos anos, que eles estão ali em um contexto familiar, que já tem filhos, Sim. Tem casa, tem filhos, tem uma família já, e na maioria das vezes famílias são grandes, né? E eles não têm um registro de cartório de casados, né? E aí, de repente, essa família resolve se converter e pede para você, que é o pastor que está ali, que chegou ali, foi bem recebido, e a família pede para você orar por eles, abençoá-los, né? Fazer uma cerimônia ali de casamento deles e orar por eles e abençoá-los. O que você faria? Só que lá não tem cartório, que é o comum, não tem cartório lá. Você faria o quê? Casaria eles, oraria por eles, abençoaria eles? Ou você chega para eles e fala, não, vocês estão em pecado, porque vocês não têm o registro civil. E aí? Alguém falou alguma coisa aí? A Célia fala, com certeza não seria indiferente dos discípulos, preconceito de cara. E ela fala isso, ela que fala, tá? Não é minha fala, não.
E pecado é pecado. Aí o Ricardo responde: é pecado morar junto antes do casamento. O relacionamento sexual foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Ok, mas vem cá, que tipo de casamento é esse que vocês estão falando? Eu estou trazendo polêmicas mesmo, eu estou colocando aqui, agitando vocês aí propositalmente, tá? Para fazer vocês pensarem. O que é o casamento mesmo? Porque, veja bem, vamos voltar aos primórdios da igreja. Até na época, antes da Reforma Protestante, até a Reforma Protestante, né? Um pouquinho após a Reforma Protestante, né? Nós vamos encontrar nos primórdios da história que a Igreja Católica, apenas ela tinha o poder de casar. Ela tinha o poder de casar. E o que acontecia com os protestantes? Os protestantes não tinham um reconhecimento legal de casamento, porque só a Igreja Católica tinha. Mas os protestantes casavam, formavam famílias, se casavam. Entendeu aí? Aí o que acontece? Quando o parceiro morria, aí o cônjuge, o viúvo ou a viúva, ele não podia herdar por meio legal a herança, as herdades que o casal tinha, os bens, porque não existia um estatuto para isso. Aí o que acontece? Aí vem a Constituição, e a Constituição vem atribuir para ambos, para protestantes e católicos, os direitos legais para assumir os bens do seu cônjuge. Então, isso demorou muitos anos para chegar a essa conclusão. Nós já estamos vivendo num contexto hoje onde tudo isso já está organizado, gente. Então, hoje, tem uma certa facilidade. O assunto não é fácil, mas hoje tem uma certa facilidade para a gente resolver determinadas coisas. Mas a igreja dos primórdios, ela viveu num contexto, nesse contexto social e espiritual muito confuso, entendeu? Onde se não existia o registro legal civil por muitos e muitos anos. É justamente o que a Zeneide está perguntando. Tira uma dúvida minha, pastor. E quando não existia cartório, bem nos antigamente, como que era o casamento? Não era abençoado pelo pastor? Entendeu? Essa participação da Zeneide aí é interessante. É justamente o que eu falei. Antigamente, nos primórdios da igreja, existia literalmente isso, né? Os ministros oravam impondo as mãos sobre a família, né? Lógico, isso após uma investigação, né? Saber se realmente era uma família ou não, né? Porque isso, ao longo dos anos, e principalmente hoje, isso vem tomando um rumo assim, muito banalizado, né? Por exemplo, o casal fica uns dias ali com fica uns dias, né? Mora um pouco de dias ali, não tem vínculo nenhum, depois já separa, quando vê já não está mais ali, e já vai para outro relacionamento. E todos são chamados de marido ou de esposa, né? Ou morou eles, junto, já é o marido. Ou eles mesmos já criam esse conceito de dizer, não precisa casar, não. Não tem necessidade. Não tem necessidade de casar, não. A gente se ajunta e a união, o sexo já é o casamento e ponto final. Eles chegam a pronunciar isso. Porém, a gente vê no contexto aí a maioria dos casos, né, a maioria, quase que vamos colocar aí, 90% dos casos, eles não têm nenhum compromisso. Não tem vínculo familiar nenhum. E pensar que, então, nessa época que nós estamos vivendo, que o ficar existe, né? E o ficar mesmo mundano, ele é um ficar de sair hoje para balada, conheceu hoje, já teve relação sexual hoje. Imagine você se esse ato fosse determinante para consolidar uma família. Entendeu? Quantos casais divorciados não já teria? Porque só fica hoje, amanhã já não está mais, só fica amanhã, no outro dia já não está mais. Então, é bem banalizado. Então, são duas linhas aí
que precisam estar sendo analisadas, né? Porque existe A e existe B, que eu não quero entregar o ouro. Pois é, porque veja bem, a gente não pode reconhecer como um relacionamento sério de vínculo, né, de cunho familiar, uma pessoa que se relaciona, fica um mês ali, 2 meses, e depois vai lá mais um mês, 2 meses, mais 5 meses, mais um ano. Isso não é. E hoje é muito mais banal ainda, porque eu vou destacar para vocês. Hoje existe aquela questão do. Como é que fala aqui? Que é lei agora, né? Existe aquele conceito de, por exemplo, que antigamente o casamento ele era reconhecido por lei, por exemplo, da união estável, né? Chamada de união estável. Antigamente era depois de 5 anos de convivência. Então, se o casal provasse que já havia há 5 anos de convivência, eles estavam ali, tal, no contexto familiar, tinham família e tal. Então, antigamente, a lei reconhecia esse casal como uma família, dando direitos legais como uma família. Mas tinha que ser, pelo menos, de no mínimo 5 anos de convivência. Já hoje, não. Hoje isso já está mais facilitado, eu posso dizer assim. Hoje, por exemplo, pode ser constituído uma união estável, um casal que fica poucos dias junto. E diga-se de passagem que, na maioria dos casos, a busca por esse reconhecimento era por fins lucrativos. Sim. Nunca é assim, eu quero que me reconheça como casada. Porque quem quer que se reconheça como um casal casados, vai lá no cartório e marca o casamento, hoje, atualmente falando, né? Só que quando você vê que estão amigados, que fica ali, aí na hora da separação, eu vou buscar meus direitos. Então eu quero que me reconheça que eu estive casada com essa pessoa durante todo esse tempo. E aí, por isso, a lei veio diminuindo esse tempo, porque às vezes entrava-se num relacionamento, tudo que tinha era daquele cônjuge, e aí na hora da separação agora o cônjuge já não tem mais nada, perde todos os direitos. Então a lei veio diminuindo esse tempo para que os dois usufruam de tudo que for construído naquele tempo juntos, né? Então a gente sabe que essa busca por esse reconhecimento matrimonial é mesmo por conta de uma visão de lucro ou para obter algum ganho, né? Para receber algo em troca. Hoje, só o fato da pessoa dividir o mesmo teto já configura uma união estável, independente do tempo que estão juntos. Então, aí veja bem, como aceitar isso, trazendo isso para o seio da igreja, para o contexto religioso. Como aceitar isso? Porque, assim, o fato de ficar junto, né, no mesmo teto, configurar uma união estável, e as pessoas hoje podem provar facilmente, por exemplo, pode provar com fotos, sim, né, fotos juntos, né? Tempo de namoro no Facebook, que coloca lá casados, né? O pessoal não casou, tá? Ele fala no perfil social, do Face, provar casado. Você pode provar. A pessoa pode passar a ser dono, né? Não, e lembrando, só para instigar um pouquinho, lembrando que esse reconhecimento pela lei disso aqui de união estável não é só de homem e mulher. Um casal homoafetivo também é reconhecido assim. E hoje, na verdade, até o contrato, né? Que, quando eu disse que antigamente existia o contrato de união estável quando a pessoa ficava junto por 5 anos. Até esse contrato hoje já é opcional. Não precisa ter o contrato. Tendo o contrato ou não, se você dividiu mesmo se essa pessoa esteve com você ali através de foto, através de vídeo, através de pagamento de conta, né? Por exemplo, eu pago o cara compartilhando dessa vivência, né? Então, é por isso, esses detalhes é importante para vocês entenderem por que comunhão estável. Então, o que eles fazem? Eles ficam trocando de parceira
por tempo visitando motéis, por tempo muito curto, né? Vai falando. Ou a nossa contábil propriamente dita, né, que eu acabei de passar para vocês aqui. Fácil ser reconhecido como união estável dentro da Constituição. O texto aqui, vocês acompanham comigo, conta a história do casamento de Rebeca e Isaac. Gênesis. É interessante que a nossa aqui está 50 a 66. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Deu também presentes valorosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os seus homens o acompanhavam, comeram e beberam, teve uma comemoração, e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixa-me voltar ao meu senhor, deixa eu ir embora. Mas o irmão de Rebeca e a mãe dela responderam: deixa a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então vocês poderão partir. Mas o Eleazar, o servo de Abraão, disse: não me detenhas agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhes disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Ou seja, a opinião dela. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Aí o texto diz que ela disse: sim, quero. Respondeu ela. Despediram-se, pois, e sua mãe despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca e sua ama, do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram em seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Bet-Larroi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar e, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então, veja bem, nós observamos a narrativa em que Rebeca e Isaac, eles formam uma família. Mas veja bem, não existia cartório? Alguém pode dizer assim: existia cartório naquela época, pastor? Não, não existia cartório. E eles, então, constituíram uma família. Isaac e Rebeca assumiram um compromisso, e esse compromisso que eles assumiram foi eterno. Você não vê Isaac abandonar Rebeca. Não, ele assumiu Rebeca. E ele constituiu uma família. E ainda teve problemas, porque a Bíblia destaca que Rebeca era estéril. E ele orou, pediu a Deus, insistiu até que veio o filho de Isaac e Rebeca. Então, veja bem, dentro desse contexto, qual é a lição que nós tiramos aqui? Eu fiz um resumo para você. Certamente que houve um consentimento
entre a família, que a gente vê a família discute, chega num acordo. E aí, como é que é? O servo de Abraão paga até um dote, né? Houve uma celebração, houve um juramento, né? Houve uma postura de compromisso, houve uma ministração de bênção sobre a vida da Rebeca. Ainda teve uma festinha. Né? E houve uma comemoração, né? A administração de bênção, o pagamento de dote, e isso tudo refere-se aos compromissos do casamento. Um tipo de contrato ali foi assinado. Concorda comigo ou não? Sim, sem contar com as testemunhas, né? Entendeu? Então Todas alguém diz assim, pastor, naquela época não tinha cartório como nem na época de Adão e Eva, nem quando Abraão e Sara casou, enfim, de fato não existia o cartório de registro civil. Ok, não existia. Mas aqui fica claro, patente, que existiu um acordo familiar, um consentimento familiar, existiu aqui votos, né? Votos, uma postura de assumir um compromisso entre ambos, tanto de Rebeca, quanto a família de Rebeca, quanto Isaac, quanto a família de Isaac. E compromisso esse que não foi quebrado, né? A gente não vê eles rompendo esse... Divórcio não é falado aqui. Entendeu? Então, a gente pode entender e tirar... vamos juntar para ver se vai dar certo, não é falado aqui. Ah, não entendi. Vamos juntar para ver se vai dar certo. Isso não é falado aqui. Vamos testar, né? Vamos fazer um teste. Porque hoje as pessoas fazem isso. Olha que eu já ouvi gente casar mesmo no cartório, casar bonitinho e dizer, vamos tentar, né? Vai que vai dar certo. Não, a gente já ouviu isso, né? A gente já ouviu casal que acabou de casar e fala assim, pastor, mas se não der certo, a gente larga. Né? Quer dizer, é complicado isso. Tão simples assim. Tudo gira em torno do real comprometimento. Sim. Do real compromisso, do verdadeiro compromisso. Muitas pessoas vão até o altar e o compromisso não existe. Muitas pessoas vão até o altar e a intenção mesmo é só usufruir de um bem material ou propriamente dito do sexo, né? Uhum. Muitas pessoas vão até o altar para algum outro fim, algum outro objetivo, que Deus já conhece o coração, para dizer conquistei, viu, casei. E Deus conhece o coração, Deus conhece as intenções, né? Então, o que gira em torno dessa história, principalmente aqui, é o comprometimento, ao ponto de não sobrar dúvida, né? O pessoal queria que eles ficassem mais um pouco, inclusive a família dela, e ela vira, não, eu vou. Sim, eu quero ir. Sim. Eu posso afirmar, irmãos, que hoje, na verdade, por conhecimento de causa, hoje as igrejas, na maioria delas, estão despreparadas para tratar o jovem ou o casal no contexto da igreja em si. O Ricardo pergunta aqui, esse tempo era o tempo da lei? Não, ainda não. Ainda não. A lei veio a partir de Moisés, né? Moisés, bem mais para frente, entendeu? Então, observe que o registro em si não existia, mas fica patente aos nossos olhos uma comemoração, uma postura de compromisso, de comprometimento, né? A menina era virgem, né? Ou seja, ela não estava com qualquer um todo dia, com um, com o outro, não, a Rebeca era virgem, então ela estava ali, naquele contexto, aguardando o seu marido, né? Sim. O que seria escolhido para ser seu marido. Então, dentro das famílias sérias, né? Mesmo assim o texto é bem remoto, a gente encontra isso em pauta, entendeu? Para nos fazer entender, trazendo esse contexto familiar do casamento, que é um projeto de Deus, né? O encontro da noiva com o noivo, o encontro de Cristo com a igreja, ela é representada como o esposo e a esposa. A gente não pode banalizar uma coisa... Jogar isso fora, a gente não pode jogar isso fora. Não. Né? O problema hoje é o despreparo das igrejas para ensinar os seus jovens. E para tratar caso a caso. É porque tudo é mito, né? Uhum. Tipo assim, falar de sexo no púlpito na igreja. Meu Deus, o que é isso? E quando surge algum pastor, né, que começa disposto a ensinar o jovem a falar, a trazer à tona os assuntos,
Meu Deus do céu, como tem uns conservadores que se levantam dizendo, mas isso daí, que conversa é essa e tal, não sei o quê, e acaba a gente deixando os nossos jovens dentro das igrejas, estou falando jovens, mas não é só jovens que casam, né? Tem pessoas maduras também que casam. Sim, estão casadas, precisam, né? estão casando despreparados. Sim. Né? Estão se juntando, se amaziando, né? Despreparados. De forma totalmente despreparada. Totalmente despreparada. Agora vamos ver? É o mesmo assunto. Isso aqui já é um vamos ver. Já é um vamos ver? É aquela mesma questão daquele casal que veio para a igreja agora. Isso, é esse vamos ver que eu estou falando. Acabou de chegar na igreja, né? É que eu dei uma pincelada. E aí, a pessoa vem do mundo, né, vem de fora para a igreja, já tem uma família constituída, já existe uma união, já existe uma família constituída, e diga-se de passagem, né, filhos das trevas mais prudentes, em muitos casos, é uma união muito bonita, muito respeitosa que existe ali, e aí o casal vem e se converte. Aí na igreja, só que eles não ligam para esse negócio de papel, né, vamos dizer assim, não tá nem aí para esse negócio de cartório, de papel, não tá preocupado com isso. Para eles são comprometidos um com o outro. O que faz no negócio desse? Já vive anos juntos, já tem uma família formada, já vive anos juntos. O que faz num negócio desse? Com uma família formada, né? Então, tem filhos e tal, chega para a igreja, se converte, aceita Jesus, são pessoas sérias, pessoas que têm vontade de trabalhar na obra de Deus, vontade de pôr a mão nas coisas, de fazer, de participar das coisas, e aí? Vontade de se batizar. E aí, o que faz? Aí passou anos e anos e anos. Aí agora que ele está como menino na fé, não sabe nada, vai precisar aprender tudo. Veja que contraste que há entre um jovem que cresceu na igreja, que fez o discipulado, que está sendo ministrado, está tendo um acompanhamento pastoral, dia após dia, sendo ministrada a palavra no coração dele ou dela, né? Sendo ministrado o ensinamento, trazendo a eles o texto de Hebreus 13:4, que fala sobre o matrimônio, que deve ser venerado, né? Que o leito deve ser sem mácula, que foi o tema da nossa live aqui passada, que o tema deve ser sem mácula, e é interessante que aquele texto ele traz uma referência de que não existe nada de errado num casal, não existe juízo para um casal que foi dentro do matrimônio, que se relaciona sexualmente dentro do matrimônio, em contrapartida existe juízo para aqueles que se relacionam fora do matrimônio, né? Então, a gente precisa entender esse contexto, né? E o que é estar dentro do seio da igreja, aprender ali, ser instruído, ter base, estrutura ali, do que aquela pessoa que nunca teve instrução nenhuma, viveu a vida toda dela ou dele e criou famílias, vive anos. Às vezes a gente vê casos que 30 anos juntos, 20 anos juntos, e a pessoa está ali, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, eu estou em pecado. Errado, né? Eu estou em pecado agora, porque mais a pessoa já vive 20 anos junto, tem filhos, tem uma família e tal. Como tratar um negócio desse? Né? Aí, por isso que eu falei para vocês, a maioria dos casos, dentro desse contexto, se resolve no gabinete pastoral. Com muita sabedoria. Entendeu? Porque se jogar isso no seio da igreja, meu irmão, vai levantar poeira para todo lado. Poeira, e eu não digo só poeira, vai levantar mais coisas. A Zeneide fala aí, o pastor conversa para eles se casarem, para se batizar, e aí sim participarem das coisas da igreja. É a opinião dela. Sim. Agora eu vou propor aqui outra pergunta. E nesse caso, assim, olha, o casal tá lá, a família constituída há muitos anos, né? Filhos e tudo mais, nós já acompanhamos histórias assim. E a mulher se converte. E esse marido, por não converter, não está afim de se converter, não quer ir para a igreja, deixa ela ir, mas não quer ir, também não quer casar. Ele não entende, ele não está na igreja para entender a necessidade dela de se casar, para estar ativa nas coisas da igreja, mas, levando pelo princípio que a salvação é individual, né? Ela está batalhando para participar, para se doar, para
para estar ativa ali na igreja. E o marido não está nem aí. Qual é a sua opinião num caso desse? Libera essa mulher? Às vezes o marido é alcoólatra, às vezes o marido é trabalhador. Sim, mas às ele vezes não ele é está afim de ser alcoólatra, cristão. entendeu? E ele não impede dela participar da igreja. Mas ele também não assume nenhum compromisso com a igreja. Aí quando ela fala que não, a gente precisa casar para poder participar da Assembleia, que negócio de casar? A gente já é casado, já há tanto tempo que a gente mora junto, a gente já tem filho, olha lá, nosso filho já tem 20 anos, 18, 19, sei lá. E vira uma confusão, irmãos. E aí, descasa, manda ele embora de casa para poder a mulher ficar sozinha. Ou separa. Então, separa para poder ela ficar sozinha. Tem liderança que manda separar. Pois é. E aí, que responsabilidade é essa que você vai assumir? O que faz com um negócio desse, gente? Tem liderança que literalmente é taxativo. Por isso que eu digo para vocês, ó, em nenhum dos assuntos teológicos, a gente tem que ser radical. Você não pode ser radical, nunca. Procure estudar, procure entender, procure buscar o conhecimento para que você não venha se colocar como um juiz em causa alheia, porque o único juiz é o Senhor. O Ricardo põe aqui, ó, gente, lembrando que nós queremos instigar vocês a pensarem, tá bom? Nós não estamos aqui determinando quem é o certo, quem é o errado. Nós queremos trazer exemplos bíblicos e fazer mesmo uma junção de pensamentos aqui, tá bom? O Ricardo põe, a esposa tem que conversar e orar. Aí a Zeneide coloca, separa dele. Eu preferia separar para servir a Deus e se batizar. Aí o Ricardo responde, o divórcio é pecado. E aí, gente? Entendeu, viu? Então... Desfaz uma família, né? Uma família feita, uma família que desfazer estava uma família não é pecado. Então, estava funcionando bonitinho, quando ela resolve ir para... Por isso que tem, né, muitos maridos que virou crente e ficou assim. Lembra do texto de Mateus 19? Que Jesus diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. E Deus uniu como? Essa união que Jesus está falando é o registro do cartório civil? Ou é a união conjugal em que uma família já está ali coabitando há muitos anos, já tem uma família constituída? Qual é desses mesmo? Então, aí, se nós nos colocarmos como radicais, a gente vai separar um casamento, uma família. A gente vai destruir. Já vimos isso acontecer. Vimos isso destruir. Já vimos. Por ordem de cunho sexual. Entendeu? Né? Nós estamos numa live aqui falando sobre relacionamento na cama com a gente. Por cunho sexual, nós acompanhamos foram alguns, mas de casos diferentes. Esse, em questão que eu me lembrei agora, o pastor separou mesmo, porque a partir de agora, irmã, você não pode mais ter a sua rotina sexual que você tinha antes. Então, agora você tem que ser outra mulher. Na cama, na casa, agora, nas roupas, na igreja, no seu jeito de ser. Enfim, acabou o casamento. Enfim, acabou o casamento. Isso é certo? Entendeu? Aí acabou o casamento. Olha que falta de estrutura de uma liderança. Olha como faz a diferença ter uma visão para o outro, observando a necessidade do outro e não o que eu acho que é bom para mim e aí eu vou colocar no outro. Até porque, às vezes, o que você acha não é o que a Bíblia diz. Sim. E, às vezes, as pessoas, na maioria dos casos, elas se baseiam no que ouviu falar, no que pensa que é. Sim, e não tem o conhecimento fato do que é realmente, entendeu? Porque se você procurar se aprofundar nas escrituras sagradas, entrar no contexto teológico, no contexto cultural, você vai encontrar a colocação para você saber como lidar com cada caso. Por isso eu disse que muitas coisas na igreja se resolve no gabinete pastoral, porque não dá para resolver com todo mundo, porque as pessoas não vão saber lidar. Pensa que é fácil ser pastor? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, só para esticar mais um pouquinho, para a gente, nesse instante a gente vai finalizar, eu quero só deixar aqui essa pergunta no ar. Aí, essa mulher, voltando a essa mulher que nós estamos analisando aqui, né? Essa mulher que veio, o marido não quis vir se converter e ela não pode participar de nada da igreja, principalmente da Santa Ceia, se batizar, nem nada.
mesmo pensando no princípio que salvação é individual. Ela não pode. Ela quer, ela está dando exemplo, mas ela não pode. Porém, ela é dizimista. O dízimo dela pode ser aceito na igreja? Ela pode pôr as mãos nas coisas sagradas da igreja, porque a Bíblia diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Dentro do contexto teológico, todo o átrio da igreja, tanto o átrio interno e externo, é sagrado. Então, aí, se você é impura, então não devia nem entrar na igreja. Entendeu? Aí não devia nem entrar no átrio da igreja, nem interno e nem externo. Então, a gente vai complicando cada vez mais quando a gente entra nessa questão do radicalismo em si, propriamente dito, né? Então, veja bem, existe um conceito legal, um conceito sublime do casamento, os textos bíblicos falam disso, a igreja deve prezar para moralização no contexto eclesiástico, sim, a gente trabalha para isso. Moralizar o casamento no contexto eclesiástico, ensinar o jovem, ensinar aquele que está chegando, para que ele valorize que o casamento é uma coisa sublime, não é como a Igreja Católica fala que casamento é sacramento. Não, não é sacramento. Sacramento que nós reconhecemos, biblicamente falando, é o batismo e a Santa Ceia, somente isso. O sacramento, o casamento não. Jesus diz assim, olha, em Mateus 19, não é para todo mundo casar. Não é uma ordenância que tem que casar, não é para todo mundo. Nem todo mundo nasceu para casar ou está preparado para casar. Tem pessoas que não estão preparadas, que não é preparado, não nasceu para casar, né? Nasceu para viver sozinho, não vai encaixar, entendeu? Por conta de uma série de coisas que é um tema para uma outra live, entendeu? Sim. Mas existe, assim, na nossa Constituição, eu vou falar um pouco aqui, um pouquinho só jurídico, né? Existe o termo de concubinato. Já ouviu falar nisso? Concubinato, né? É um termo jurídico que especifica uma união não formalizada pelo casamento civil. Acontece quando uma mulher passa a viver com um homem em caráter duradouro, como se fosse marido e mulher, presumivelmente sobre o mesmo teto. Não casou porque o cônjuge desapareceu. Ou seja, é aquela situação em que, por exemplo, a pessoa casa e o marido ou a mulher abandona, ele some, vai embora. E agora, para poder divorciar? E para achar esse camarada, para ele assinar o papel, para poder divorciar, ou, em algumas questões, as pessoas estão presas em determinado conceito jurídico. Aí essa pessoa passa anos assim, e chega um determinado tempo, né, depois de um determinado tempo, ele começa a se relacionar com uma pessoa, e aí cria, né, uma família com aquela pessoa, e ali está morando já junto ali, já tem filhos, já tem anos juntos, e está ligado naquela questão lá anterior, né? Anterior. A lei brasileira, a Constituição brasileira, dá meios legal, é o concubinato. Legaliza isso como um casamento, entendeu? Reconhece isso como uma união estável. Aí eu pergunto para vocês, a igreja deve ser sujeita ao Estado, às autoridades do Estado, ou não? Ou a igreja tem que ser radical? Fala assim, some daqui, que vocês dois estão em pecado, mas eu não posso casar porque não sei o quê. Não, some porque vocês estão em pecado. A igreja deve ser submissa ao Estado, às autoridades constituídas, ou não? Até que ponto a igreja vai ser? Viu como esse tema é palpitante? Polemiquíssimo. Entendeu? Então, veja bem, a gente reconhece a importância do casamento. Né? A gente reconhece a importância do casamento, a gente preza pelo casamento, pela união. Na nossa cultura, brasileiros, na nossa cultura, na maioria dos casos, é reconhecido o casamento aquela pessoa que tem o registro civil de casamento. Até porque você vai fazer, por exemplo, financiamento no banco. E aí o que o gerente vai pedir? Certidão de casamento. Porque culturalmente, no Brasil, é assim. Mas existe
em outros lugares aí, que, por exemplo, a poligamia é legal. Aí o cara não tem só uma mulher, tem 5. E agora o cara vai e se converte. Como que você vai resolver isso? Né? E agora você vai ter que largar essas mulheres tudo aí, ou como é que vai fazer? Em alguns casos, né, já tem-se casos em que o marido ali, que é o marido daquelas 6 mulheres, dele escolher uma, né, e ele não expulsa as outras de casa para poder... Isso é casos extremos, tá? Estou dando exemplo de casos extremos. Ele não expulsa de casa para poder não escandalizar para os outros, né? Por conta ele faz ele assina um contrato com uma, né? E assume como sua esposa ali, mas as outras continuam ali no mesmo seio familiar. É um negócio bem complicado para se encaixar em nossa cultura, entendeu? Então, veja bem, a gente precisa entender, separar o nosso contexto cultural, o nosso contexto teológico, o nosso contexto jurídico, para a gente não pecar em nenhum dessas partes. Nessa questão do contexto teológico é uma coisa interessante também, porque cada igreja tem o seu estatuto. Isso é para a gente encerrar. Então tá na hora. Então, cabe a cada igreja também analisar o caso segundo o seu estatuto, né? Entendeu? Espera-se isso também, porque tem gente que fala assim, na minha igreja pode, na minha igreja permite, não tem nada a ver. Aí o outro vem e fala, na minha igreja não pode, vai para o inferno. E aí, se cada igreja tem o seu estatuto, tem o seu modo de ver a coisa, de analisar o caso, né? Isso, cada igreja tem o seu estatuto. Então, o que o líder, o pastor, o ministro vai analisar? Analisar estatutariamente aquelas famílias que nasceram, foram formadas, criadas num contexto familiar, num contexto igreja, ok? E aquelas pessoas que vão chegando já com a cultura, com o histórico, enfim, cada caso deve ser prudentemente analisado, sem querer banalizar as coisas, né? Sem querer banalizar as coisas. O ministro ele precisa ter muito cuidado, né, de lidar com esse tipo de assunto. É por isso que é assunto que não é qualquer um que fica falando, né, porque são assuntos muito sérios, né, que escandalizam as pessoas, né, e elas, na maioria das vezes, se escandalizam sem ter conhecimento algum. É só porque acha. Eu acho assim, eu penso assim. E não se importa se vai matar alguém, se vai destruir a família de alguém, ou se vai mandar alguém para o inferno. Depois ela vai ter que prestar conta da alma daquela que ela mandou para o inferno, né? Mas ele não está nem aí, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Porque nós observamos os textos bíblicos assim, se você não... A gente tem que ser exemplo para os fiéis, exemplo em tudo, né? E aí, em muitos dos casos, é uma língua afiada, né? Que levanta um falso testemunho, que mata uma pessoa na fé, não é pecado. A Judite estava falando com a gente alguma coisa aqui, que parece que ela passou por uma situação parecida. Ela fala, quase erraram comigo, mas Deus me socorreu e pude agir com a autorização da igreja, porque eu estava com medo de ser insubmissa. Aí depois ela põe... Aí me deram a bênção. Ju, se você puder falar mais sobre o assunto, é bem legal a gente finalizar aqui com a tua participação, tá bom? Enquanto a Ju vai programando aí... É um exemplo aqui perto de nós sobre o assunto, né? A gente, pessoalmente, tem vários exemplos, sim, tá? Obviamente que a gente vai trazer nomes para vocês, mas a gente está trazendo referências para vocês entenderem. É assim que um pastor trata. Porque num gabinete pastoral passa-se uma série de questões e coisas que precisa ter discernimento de Deus, conhecimento da palavra, sabedoria, que essa é só Deus que dá, para poder resolver determinados casos, tá? Que nunca, jamais deve ser colocado no seio da igreja para o povão responder, porque não vai dar certo. Nunca deu, não é agora que vai dar, entendeu? Sempre vai ser gerados prejuízos em cima de prejuízo, ok? Nós, cristãos, não podemos, né, reconhecer, ou seja, a união estável
não é um parâmetro para os cristãos seguir. Ok? Então, a gente preza para poder ensinar o jovem, por isso que a gente defende aqui. A igreja tem que se preparar para ensinar as pessoas a isso. Na maioria, 90% das igrejas não são preparadas para lidar com relacionamentos. É mito. Falar de sexo é mito. E isso acaba trazendo prejuízos. Drásticas. E esses prejuízos estão patentes. Os jovens se unem sem terem noção do que é uma união, do que é um casamento, e imediatamente você vê já a coisa indo para o buraco, o pastor, o líder que estava ali, que seria o apoio, não tem estrutura para apoiar. Então, é um assunto realmente bem difícil de ser tratado e, ao mesmo tempo, extremamente carente de ser falado. Carente, por isso que eu falo, quando a gente se une para trocar ideias, porque quando a gente fala do assunto, a gente entende o assunto, a gente tenta entender o assunto. Quando a gente se fecha para ele, a gente não dá chance de jeito nenhum para ter uma forma de entendimento diferente. Forma uma opinião, ou um aprendizado diferente. A gente forma uma opinião, né? E a gente faz esse gesto aqui de forma uma opinião, ó, de cabresto mesmo, porque na hora que você se fecha para as coisas, você forma isso aqui e você não vê nada que está mais ao teu redor, você não consegue enxergar nada além. Você fica focado só no que você acha que é o certo, e às vezes não é o certo. Às vezes, para aquele caso, isso não é certo ou aquilo não é certo, né? Então, a gente precisa ponderar, entender que cada família tem sua história, cada caso tem seu assunto, tem que ser tratado de forma individual. Nós, cristãos, temos a palavra de Deus, nós temos o aprendizado, nós precisamos ser ensinados. Desde o discipulado, né? Desde o discipulado, ensinados desde criança. Olha, o matrimônio é assim, Deus constituiu assim, Deus se alegra assim, o leito tem que ser sem mácula, como a gente falou na última live. A gente aprende isso. Eu fui criada na igreja, graças a Deus. Eu aprendi isso, eu entendi isso. Eu fui ensinada assim. Porém, a gente também não pode pegar alguém que não teve esse ensinamento e colocar isso que está sobre mim nessa pessoa. E mandar as pessoas para o inferno, né? Sim. Mandar as pessoas para o inferno, literalmente, né? Eu dei o exemplo aqui no início da mulher samaritana, a maioria dos conservadores teria jogado aquela mulher no inferno. E Jesus faz totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário. É um grande exemplo aí para a gente entender. A gente tem conhecimento, irmãos, experiência de casais jovens que casaram e um mês depois separou e não voltou mais. Literalmente separou, literalmente sem entender. Um mês. Quer dizer, o que esses jovens entenderam de casamento? Na porta do cartório, a gente já via ali umas intrigas, uma situação estranha. Então, assim, e daí? E agora, o que faz com um negócio desse? O que a Bíblia diz com relação a isso? E esse divórcio pode? E esse casal pode se casar de novo? O que é isso? Esse casamento realmente foi um casamento? Foi um casamento? Porque não tinha compromisso nenhum. Esse papel do cartório diz alguma coisa aqui? Tem algum peso nesse casal? Entendeu? Cada caso é um caso. Então, a Ju explica aqui que estava sofrendo muito, mas a igreja em todo não sabia, porque ela não expunha o caso. Mas o presbítero sabia. Eles me acompanhavam e sabiam minha luta, mas não estavam concordando com a minha separação. Até porque meu marido era participante da igreja. Então, era no caso dela, olha que situação. Então, a gente não pode julgar, a gente não pode determinar, divorciou, agora vai para o inferno, de tal e tal. Você não pode pegar seu conceito e colocar em cima de outra pessoa, né? Se a gente está direcionado pela Bíblia, como a gente falou na live passada, só para fechar aqui, né? Nós precisamos ter o amor de Jesus derramado em nossas vidas para cuidar de outras pessoas. Porque quando você se preocupa com esse amor, de demonstrar esse amor, você, no mínimo, senta para ouvir o caso. No mínimo, você quer tratar aquele caso como aquele caso, e não como o caso de todo mundo.
Então, o amor de Deus é que faz isso em nós. O amor de Jesus é que faz a gente se preocupar com o outro, com o que o outro está trazendo para mim realmente. E não com o que eu acho que todo mundo vai pensar, eu tenho que fazer assim. Então, eu acho que vai ser assim, eu tenho que fazer assado. Não. Então, a liderança tem um peso muito grande nessa hora para conseguir cuidar dessas pessoas, né? E Cuidar até realmente porque o dessas ministro famílias. que, de acordo com a decisão que ele toma, ele tem autonomia e autoridade de Deus para poder resolver assumindo sobre si determinadas consequências, né? Que a ele Deus competiu para que ele pudesse resolver determinadas coisas. É diferente de uma pessoa comum que não tem determinada autonomia e autoridade de Deus para fazer. Então, a pessoa comum ela não vai entender nunca. O ministro de Deus ele vai assumir as consequências diante do Senhor. É o mesmo que quando você vai até o casal chega no altar com o ministro de Deus, ele ministra a bênção sobre a vida dele, ele está assumindo diante de Deus aquela aliança. É uma aliança que não é ele que vai, a responsabilidade não é dele, porque vai depender do casal, se eles vão realmente assumir aquela responsabilidade com respeito, com dignidade, ou não. Isso só o tempo que vai dizer. Na maioria dos casos, como a gente está tratando aqui, com essa geração tão despreparada, que não sabe respeitar o que é um enlace matrimonial, e casa hoje e amanhã já separa, e a lei ampara ainda, para facilitar mais ainda isso, então isso acaba sendo tomando um rumo banalizado. E a gente defende, sim, que nós não podemos copiar o mundo, porque nós não somos o mundo, nós somos igreja. Entendeu? Agora, sim, entenda uma coisa, se você está dentro de um contexto social, igreja, lá na sua igreja, e de repente o seu pastor está acompanhando determinado caso, e ele de repente tomar uma decisão, aí tem gente que vai lá e se levanta contra o pastor, fala, não, eu não concordo com isso daí. Mas espera aí, o ministro está investigando, está sabendo o que fazer, ele investigou, ele sabe como que é, ele está tratando o caso, ele está assumindo a responsabilidade diante de Deus em determinados pontos, até determinados pontos, para poder conduzir essa pessoa aos céus. Né? Em contrapartida, as pessoas não vão entender e vão levantar questões e mais questões, é isso que a gente vê dentro do contexto igreja. Então é isso, amados. Eu acredito que deu para vocês. Completa aqui, ó, a história dela, né, que não foi muito fácil. Até hoje, alguns irmãos não concordam, mesmo o presbitério tendo concordado com a separação, né, dela que precisou acontecer. Por isso, concordo com vocês que isso é coisa da liderança resolver. Graças a Deus que ele colocou pessoas abençoadas na minha vida, que me deram muita força naquele momento. Olha que legal, né? Que bênção você conseguir ter um testemunho desse, sair de uma situação como essa, e você pode ser o canal de bênção para ajudar um casal, para ajudar uma família. Então, irmãos, é pecado? Pode, não pode? E aí? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus, vamos para o amor de Jesus na íntegra. Pastor, isso é fornicação. Deixa eu finalizar aqui. Fornicação, na Bíblia, é uma palavra, né, que é usada para vários tipos de coisas ilícitas, tanto pecado sexual, quanto outras demais coisas ilícitas, e não é propriamente dito ao relacionamento conjugal, ou a relação sexual fora do casamento. A palavra fornicação, ela vem do termo grego porneia, e porneia, ela é colocada em várias situações. Eu coloquei aqui várias referências aqui para poder passar para vocês. Eu vou ler só algumas aqui, por causa do tempo aí que já... Coloque só os versículos. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. 1 Coríntios 5:1, a palavra porneia é usada para se referir à relação incestuosa com o homem e a sua madrasta. 1 Coríntios 6:13-20, Paulo usa a palavra porneia para se referir ao envolvimento sexual entre um homem e uma prostituta. Em 1 Coríntios 10:8, a palavra porneia é usada para descrever o pecado dos israelitas em Números 25:19, quando eles se prostituíam com as mulheres moabitas, e de todos aqueles homens que se prostituíam com os moabitas
e é muito possível que estivesse tanto homens solteiros como homens casados. E por isso a palavra porneia é muito mais adequada para descrever aquele pecado, pois por sua amplitude abarca todo tipo de realização sexual ilícita, né? Não apenas o contexto do sexo fora do casamento. O pecado dos israelitas em Números 25, 1-9, também é mencionado no livro de Apocalipse como porneia, né? Quando Jesus fala sobre a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. A palavra usada lá é porneia. Então, eu dei aqui alguns exemplos. Tem Atos 15, 19 e 20, tem 1 Tessalonicenses 4, 3, Judas 7, Apocalipse 2, 20. Enfim, uma série de versículos aqui que eu preparei aqui, mas não deu tempo da gente falar. É só para vocês entenderem que essa palavra fornicação, ela é utilizada em vários, com uma amplitude muito grande nas escrituras sagradas. É por isso que precisa entender o contexto original, conhecer a Bíblia, para você chegar em determinada conclusão a certos assuntos, ok? Então, o meu conselho aí, não seja radical, principalmente naquilo que você não conhece a fundo. Se abra pelo menos para conhecer primeiro. Antes de bater o martelo, antes de apontar os dedos, porque a gente não aponta só um, né? Antes de apontar os dedos, de se tornar juiz, de querer bater o martelo com a sua opinião, com o que você pensa, com o que você acha que deve ser, se abra pelo menos para conhecer o caso daquela pessoa, para conhecer a história, se couber a você, né? Porque tem coisa que não cabe a gente mesmo. Tem coisa que cabe ao pastor e ponto. E a decisão vai ser dele. Se ele disser que é, se ele disser que não é, e quem vai dar conta disso diante de Deus é ele. E a gente esquece disso muitas vezes. A gente está ali na comunidade... Hebreus 13, 8, né? Orai pelos pastores, obedecei a eles, sujeitai-vos a ele, porque ele dará conta de vocês diante de Deus. Então, olha o que acontece. A gente, às vezes, se coloca numa postura tão de juiz, é pecado, não é. Irmãos, eu já ouvi nesse cunho de sexualidade, de feminilidade, que as irmãs de salto alto na igreja eram prostitutas. Estavam simbolizando as prostitutas. Olha que absurdo, eu já ouvi isso de alguém que era liderança. Então, você vai imaginando coisas assim que, se a pessoa não senta, é outro tema, não, mas eu estou trazendo assim só para pincelar, para a gente finalizar aí com vontade de quero mais, tá bom? Então, se a gente não senta para estudar cada caso, para conversar cada história, você se torna um juiz, e isto é pecado, porque nós não somos dignos disso, de estar acusando ninguém, de estar colocando ninguém contra a parede, de achar que a vida do outro é um pecado, porque pecado, como a gente já falou, é condição. Então, a gente precisa vigiar, não existe pequeno nem grande, a gente precisa vigiar para a gente não se colocar aí numa postura que a gente passe a estar pecando. E paga o preço. Paga o preço. Porque o amor que Deus tem por uma alma é indizível, é incomparável. O amor de Jesus Cristo por uma alma que ele quer salvar, se a gente não vigiar, a gente mata essa alma, a gente ajuda essa alma a ir para o inferno, em vez de ajudar essa alma a ir para o céu. Então, que possamos ser canal de bênção. Aqui no meu canal, eu costumo sempre dizer isso nos meus vídeos, seja você um canal de bênção para levar as pessoas ao Senhor Jesus, não para tirar as pessoas da presença do Senhor. Então, se você vê um casal que está amaziado, que está amigado, chegou na igreja agora, não conhece nada sobre nada, não olha para ele ou para ela e diz, vai ter que casar, senão vai para o inferno. Não fala um negócio desse não, crente. Fica crente em nome de Jesus. Usa a tua boquinha para abençoar. Atrai primeiro para o Senhor Jesus, porque o amor do Senhor nos constrange. Quando fala que o amor do Senhor nos constrange, que ele nos constrange, quando existe um constrangimento, você quer mudar.
Quando existe um constrangimento, você quer agir de forma diferente. Então, o próprio Jesus se encarrega de fazer com que essa pessoa busque um casamento, se encarrega de fazer com que essa pessoa busque orientação. Olha, eu acho que eu preciso casar, né? Pronto. O Espírito Santo já tocou, você não precisou falar nada, né? Sua linguinha não precisou bater para isso. Então, irmãos, vamos ser canal abençoador. Divulga o vídeo, compartilha aí com as pessoas que estão em dúvida. Deixa seu like, sua opinião. Comenta no vídeo aí depois. Conheça o meu canal se você não conhece ainda. E o meu também, né? Pastor Luciano Monteiro, gente. O meu canal, algum de vocês aí que ainda não se inscreveu no meu canal, Célia, obrigado pela companhia, amiga. Monteiro. Entra lá no meu canal, Pastor Luciano Monteiro, e se inscreve no meu canal também. E também o canal do Caleb. O Caleb tá aí, ó. Na Cacá. casa do vô. O baú do Cacá. Todo mundo aqui é criador de conteúdo, irmãos. Eu sou fã do Cacá número 1, tá? Ninguém é mais fã do que eu. Eu que sou. Então, o Cacá, ó, topzão. O conteúdo dele é muito top. Então, inscrevam lá, deixa o like, comente, compartilhe o vídeo do Caleb. Ai, Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A nossa oração é que esse vídeo chegue longe. Nós vamos encerrar orando. Sim, e que pessoas sejam atraídas pelo amor do Senhor Jesus. Não é por mim, não é por você, não é pela nossa língua, não é pela falta de língua. Vamos trazer as pessoas, essas questões de relacionamento, questões de sexualidade, são questões que afastam pessoas das igrejas. Sabia? Você sabia disso? Afasta as pessoas da igreja, quem não tem o conhecimento. Então, seja um canal de bênção para atrair as pessoas às igrejas. Amém? A Isa está falando ali, o Caleb está aqui, estamos comendo pastel. Ah! Que saudade, que vontade de estar aí com vocês. Mas tudo bem, gente. Beijo, beijo, beijo. Nós vamos orar por vocês, terminar essa live aqui, agradecendo pela companhia de vocês aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus amigos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Oremos. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por poder mais uma live, poder tratar de mais um assunto tão importante. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, Pai, que esse vídeo possa alcançar milhares de pessoas, Pai, que elas possam ter acesso e sejam abençoados por esse conteúdo. Deus eterno, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um que esteve conosco até agora, manifestando a tua graça sobre a vida dos teus servos. Muda a mente, Senhor, muda o coração, esclarece, ó Deus, esclarece todos esses assuntos no coração de cada um deles. Espírito Santo, nós contamos contigo, pedimos o teu auxílio, a tua ajuda, a tua bênção, Pai. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, também as consolações do Espírito Santo, seja com todos, que agora digam amém, Deus abençoe. Amém. Fiquem na paz Glória do Senhor. a Deus. Obrigado por Deus abençoe, tudo. Ju. Obrigada por sua participação, por você abrir aqui com a gente. Deus abençoe. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Aleluia. Deixa eu desligar aqui. Deus abençoe vocês. Moza disse que a net dela estava desesperada hoje, estava caindo o tempo todo. Nossa, que bom que você esteve aí Depois conosco, você assiste Mozarinha. o restante aí. Beijo, beijo. Deus abençoe. Chaves. Deus abençoe Chaves, a Maiara. Beijo, gente. Fiquem com Deus.